A avaliação da influência da posição dos conectores de cisalhamento no comportamento de vigas mistas parcialmente revestidas. Em uma viga mista, a ligação a aço concreto é feita utilizando conectores de cisalhamento tipo pino com cabeça ou perfis U, mas em muitos casos resulta em pavimentos de altura elevada. Para reduzir a altura total do piso, podemos, por exemplo, embutir a viga de aço parcialmente ou totalmente na altura da laje, variando a posição dos conectores de cisalhamento, quer seja na mesa superior ou inferior, em ambas ou na posição vertical ou horizontal. Neste estudo, conectores tipo pino com cabeça foram posicionados na mesa superior de forma a obter diferentes graus de interação aço-concreto. Também foram posicionados conectores na vertical em ambas as mesas, sendo que os conectores na mesa inferior foram distribuídos apenas na região de momento negativo. Para a situação de momento positivo, não houve grande influência do grau de interação, e os elementos com interação total e parcial apresentaram um comportamento momento-rotação semelhante. Sob a atuação do momento fletor negativo, embora o sistema tenha se mostrado mais deformável quando com interação parcial, ainda assim a influência do grau de interação foi muito pequena. Além disso, quando há interação total, os conectores na face interna da mesa inferior não contribuem de forma significativa para aumentar a resistência ou a rigidez das vigas mistas. Conectores soldados horizontalmente às faces da alma de viga de aço podem levar o elemento misto a atingir sua capacidade resistente por fendilhamento da laje de concreto, que ocorre devido a baixas taxas de armadura ou porque os conectores foram posicionados muito próximos à superfície da laje. O arrancamento é raro e ocorre apenas quando os conectores são curtos e situados muito próximos da extremidade da laje. Os conectores na horizontal estão sujeitos predominantemente a forças de cisalhamento longitudinal, que se encontram na região do conector e que devem ser distribuídas na altura da laje. As forças de tração produzem o efeito predominante de fendilhamento com fissuras paralelas à chapa de aço e a expansão. Essa abertura das fissuras pode ser limitada em estribos verticais. Esse tipo de ruína não é contemplado pelos critérios de dimensionamento existentes, pois não é predominante para conectores na vertical. A utilização de barras de armadura é uma forma de promover comportamento misto, utilizando taxas elevadas de armadura longitudinal no concreto armado posicionado entre as mesas da seção de aço, não sendo necessária a utilização de pino. É possível eliminar a mesa superior da viga de aço fazendo o concreto responder pelos esforços de compressão. Nessa situação, um comportamento misto pode ser obtido fazendo furos igualmente espaçados na alma, próximo ao seu topo. Esses furos são ocupados pelas barras de armadura ou pelo concreto em estado fresco. Resultados indicam que a presença da mesa superior não tem grande influência sobre valores de capacidade resistente à flexão e escorregamento do aço concreto. O programa experimental. Dos elementos ensaiados, foram ensaiados 3 modelos de viga submetida à flexão em 4 pontos. PEB, utilizado como referência, não possuía nenhum tipo de conector mecânico, e a transferência de esforços de cisalhamento se dava apenas pela aderência natural aço-concreto. PEB-W possuía conectores soldados horizontalmente na alma da viga assimétrica de seção I. PEB-B possuía conectores de cisalhamento tipo pino com cabeça soldados verticalmente sobre a mesa inferior. 5 conectores de cisalhamento com um comprimento de 75 mm e diâmetro de 19 mm foram soldados em cada lado da seção de aço. O espaçamento entre os conectores foi mantido constante e igual a 480 mm. Instrumentação e esquema de ensaio. Deformações no aço e no concreto foram medidas utilizando extensômetros posicionados em diversas seções, totalizando 37 pontos instrumentados. 10 transdutores de deslocamento foram posicionados para medir deslocamentos verticais das vigas e 4 foram utilizados para registrar o escorregamento aço concreto na extremidade das vigas.
O esquema de ensaio adotado resulta em um trecho central da viga sob momento fletor constante e em um trecho com cisalhamento constante. As duas forças verticais foram aplicadas simultaneamente com controle de deslocamento e velocidade de 0,05 mm por segundo, utilizando atuadores hidráulicos servocontrolados. Caracterização dos materiais. Para o concreto, foram utilizados corpos de prova cilíndricos de 100 por 200 mm, ensaiados a compressão simples. A resistência à compressão média do concreto foi de 35,7 MPa e o módulo de elasticidade foi de 32.290 MPa. As vigas foram confeccionadas em aço ASTM A36, em que caracterizado a tração apresentou 308 MPa de resistência ao escoamento e 469 MPa de resistência à tração. Valores de força máxima em cada ponto de carregamento, flecha máxima e escorregamento médio são apresentados na tabela. Verifica-se que a contribuição dos conectores é pequena, independente de sua posição na seção de aço. Acréscimos de 10% e 7% foram registrados quando os conectores são posicionados na mesa inferior, PEB-B, e na alma, PEB-W, respectivamente. Portanto, a posição horizontal sob a mesa inferior resulta em leve vantagem em relação às demais. Quanto ao escorregamento aço-concreto medido na extremidade das vigas, a primeira parte das curvas apresenta comportamento rígido, que corresponde à parcela de adesão ou aderência química. Essa parcela foi superada para uma força de aproximadamente 10 kN, e a ruptura da adesão não é facilmente identificada nos modelos com conectores mecânicos de cisalhamento, modelo PEB-B e PEB-W. Portanto, a presença dos conectores aumenta a capacidade resistente à flexão e produz mudanças sutis no comportamento força versus escorregamento. Embora os elementos ensaiados tenham apresentado um comportamento similar nos trechos pré e pós-pico, o elemento PEB, sem conectores mecânicos, apresentou leve redução da capacidade resistente após ser atingida a força máxima. No trecho pré-pico, os elementos com conectores apresentaram um comportamento mais rígido, sobretudo o elemento com conectores verticais soldados na mesa inferior. Em relação aos valores de escorregamento para uma força aplicada de 150 kN em cada ponto de carregamento, as reduções dos elementos PEB-B e PEB-W foram de 37% e 32%, respectivamente, em relação ao escorregamento medido no elemento PEB sem conectores mecânicos. Portanto, os resultados de escorregamento indicam que os conectores verticais na mesa inferior correspondem à posição mais favorável. Em relação à flecha medida pelos transdutores, os elementos com conectores apresentam um comportamento mais dúctil no trecho pós-pico que o elemento PEB. Em contrapartida, no trecho pré-pico, o elemento PEB apresentou rigidez superior aos demais após ser atingida a força máxima. Ocorre perda abrupta de capacidade resistente à flexão para o elemento PEB. A fissura iniciou no trecho central da viga, atingindo força de aproximadamente 33 kN em cada ponto de aplicação de carregamento. Após iniciada, a fissuração foi-se propagando as direções aos apoios. As primeiras fissuras que surgiram foram aproximadamente verticais e se tornavam cada vez mais inclinadas em direção aos apoios. Essas são as deformações e comparando os valores medidos no meio do vão do elemento PEB, estes são similares em ambos os materiais. À meia altura, os valores de deformação de compressão registrados no concreto são superiores aos medidos no perfil de aço, indicando que o concreto absorve grande parte desses esforços e contribui para a capacidade resistente à flexão da seção mista. Na região tracionada, deformações significativas são registradas no perfil de aço e deformações quase nulas são registradas no concreto. Essas são as deformações e, comparando os valores medidos no meio do vão do elemento PEB, estes são similares em ambos os materiais, na região comprimida da seção transversal.
À meia altura da seção transversal, os valores de deformação de compressão registrados no concreto são superiores aos medidos no perfil de aço, indicando que o concreto absorve grande parte desses esforços e contribui para a capacidade resistente à flexão da seção mista. Na região tracionada, como era de se esperar devido à baixa resistência do concreto à tração, deformações significativas são registradas no perfil de aço e deformações quase nulas são registradas no concreto. No elemento com conectores verticais na mesa inferior, PEB-B, o aço e concreto contribuem na região comprimida, mas a parcela maior cabe ao concreto. De forma semelhante, no PEB, quase toda a tensão de tração é absorvida pelo perfil. Quando os conectores são posicionados horizontalmente na alma da seção de aço, as tensões de compressão são resistidas pelo concreto e as de tração pelo perfil de aço. As deformações no concreto da região comprimida dos elementos PEB e PEB-W apresentam comportamento bastante semelhantes. Conclusão. Com base nos resultados obtidos, em relação à eficiência dos conectores de cisalhamento tipo pino com cabeça, os resultados mostram que os conectores soldados verticalmente na mesa inferior são mais eficientes em termos de capacidade resistente à flexão e redução do escorregamento aço-concreto. Entretanto, os valores de capacidade resistente à flexão não diferem muito. Nos 3 elementos ensaiados, o modo de falha foi caracterizado por fissuração do concreto, que teve início no meio do vão e se propagou progressivamente na direção dos apoios. Sendo assim, a posição dos conectores não modificou o modo de falha. Quanto ao comportamento global, a presença dos conectores torna o comportamento força versus deslizamento mais dúctil. Por outro lado, o elemento sem conectores apresentou perda de rigidez após ter atingido a força máxima. Portanto, ambas as posições investigadas para os conectores de cisalhamento mostraram-se eficientes na promoção do comportamento conjunto aço-concreto.